Veni, veni, Emmanuel, captivum solveni Israel. Muito bem, então essa conferência é posso dizer, uma continuação da anterior sobre o exame particular de consciência, porque nós terminamos a conferência anterior tratando da importância de se estabelecer um ponto que deve ser examinado todos os dias, 2 vezes por dia, e muitas vezes esse ponto é justamente o defeito dominante, não todas as vezes, né? Até porque na conferência passada eu havia dito que nós podemos pensar em alguns pecados, sei lá, enfim, atos, né? Pensar uns 10 atos que eu cometo e eu poderia então, digamos, examinar e combater um por vez em torno de um certo pecado. Se eu cometo um certo pecado, eu posso pensar em 10 atos, 10 situações que eu quero realmente combater. Então, claro, tudo isso em torno de um certo pecado, muitas vezes do defeito dominante. A questão é que existe uma grande ignorância nessa matéria. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei sobre o defeito dominante, num retiro, faz 3 anos, isso daí. Depois uma pessoa veio me agradecer, porque ela falou que ela nunca tinha pensado nisso. Então é uma coisa que, é uma matéria que de fato a maioria dos católicos e dos bons católicos ignora. Quase não se trata hoje do defeito dominante. Diz aquele famoso arcebispo americano, Dom Fulton Sheen, que o defeito dominante é o que há de pior em nós. É do defeito dominante que nascem todos ou a maioria dos pecados que alguém comete. E, nesse sentido, é o maior obstáculo ao progresso espiritual. Todos ou quase todos os pecados nascem do defeito dominante. É o defeito dominante que nos conduz aos sentimentos mais exagerados. Alegria exagerada, alegria eufórica, ou tristeza profunda. Então, se eu fui ferido no meu defeito dominante, isso pode me conduzir a uma tristeza profunda. Vamos imaginar o caso de uma pessoa que tenha por defeito dominante a vaidade. Se alguém acaba exaltando essa vaidade, ela entra numa alegria eufórica. Mas se alguém, digamos, ofende a vaidade dessa pessoa, despreza a vaidade dessa pessoa, ela pode cair numa tristeza profunda. Então, o defeito dominante nos conduz a muitas desordens dos nossos sentimentos, das nossas paixões. É o defeito dominante que mais nos afasta da graça. Ele tem uma relação íntima com o nosso modo habitual, para não dizer natural, de pensar, de sentir e de agir. Então, em torno do defeito dominante se encontram muitos dos nossos pensamentos. Nossos pensamentos muitas vezes orbitam em torno do defeito dominante. Então, novamente, no exemplo que eu dei, no caso da vaidade, a pessoa está sempre pensando no modo de aparecer mais, de ser mais notada. Já falei dos sentimentos e das ações. Né? O que eu faço para que eu seja mais notado, por exemplo. Então, ele tem uma certa gravidade, tem um certo peso, e nesse sentido, orbitam em torno dele nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas ações. Como se fosse uma força gravitacional. O defeito dominante é o fundo torto do nosso caráter. Temos muitas qualidades, mas também temos muitos defeitos.
E esse defeito é como se fosse o pano de fundo dos demais defeitos. É como se ele imprimisse uma nota nos demais defeitos. É a nota mais característica, a nota negativa mais característica da nossa personalidade. O padre Garrigou-Lagrange, que foi um grande teólogo do século passado, ele define o defeito dominante como um inimigo doméstico. E sendo doméstico, um inimigo que reside em nosso interior. Não é o demônio, é um inimigo interno, é um inimigo doméstico. E que é capaz, continua o padre, e que é capaz, se ele adquirir força, de arruinar totalmente o trabalho da graça ou da vida interior. Então, o padre Garrigou-Lagrange, ele tem algumas palavras muito duras sobre o defeito dominante. Então, como inimigo doméstico, se ele ganhar força, ele vai arruinar o trabalho da graça e a nossa vida interior. Então, ele compara o defeito dominante a uma fissura numa parede. Muitas vezes a gente pode observar uma bela fachada num edifício, uma fissura. Aquilo ali parece uma coisa insignificante. É só uma fissura. Pois alguém pode fazer um trabalho ali e eliminar aquela fissura, pintar, enfim, passar massa, pintar, e vai eliminar aquela fissura. Mas, quem sabe se tiver um terremoto, por aquela fissura vai cair aquela fachada, aquele muro, por exemplo. Se houver um terremoto, por aquela fissura vai se produzir a ruína daquele muro ou daquela fachada. Então veja, parece uma coisa insignificante, mas é por ela que pode começar um grande desastre. Então, às vezes a gente ignora, despreza uma fissura, mas ela apenas mostra que aquele muro ou aquela fachada não era tão sólida quanto parecia ser. E que um forte abalo pode demolir. Então, muitas vezes estamos bem na vida espiritual, mas aquela fissura do defeito dominante está lá. E se houver um ataque ali, de repente, dias de oração, de mortificação, de combate espiritual são perdidos, porque alguém me atacou justamente lá onde eu sou mais frágil. Justamente lá onde eu sou mais suscetível. E por isso também o padre Garrigou-Lagrange diz que na cidadela, no edifício da nossa vida interior, o defeito dominante é como um ponto fraco que não é defendido pelas virtudes teologais e pelas virtudes morais. Ou seja, tem uma virtude que não está bem desenvolvida e que me deixa vulnerável naquela matéria. Eu estou mais vulnerável naquela matéria. As minhas virtudes, o estágio das minhas virtudes não me defendem bem naquela matéria. E é por isso que o padre Garrigou-Lagrange conclui dizendo que antes de uma alma vencer o seu defeito dominante, as nossas virtudes, elas são mais boas inclinações naturais do que verdadeiras e sólidas virtudes. Como assim? É claro que, apesar de eu estar falando de um defeito e do defeito dominante, é certo que nós temos qualidades naturais por temperamento. Então, por exemplo, os coléricos são muito proativos, pessoas muito diligentes, que sabem organizar bem alguma coisa. Os fleumáticos são mais mansos, não são dados a grandes conflitos. Então, por temperamento, cada um tem qualidades naturais. E à medida que a gente vai praticando a vida espiritual, muitas vezes a gente percebe que
estamos praticando certas virtudes, mas se alguém não combate o seu defeito dominante, aquilo que essa pessoa julga serem virtudes ainda são muito mais qualidades naturais do que virtudes. Porque o defeito dominante não sendo atacado, não sendo contra-atacado, então o edifício espiritual ainda está muito instável, as virtudes se encontram num estágio ainda muito inicial. Então aquilo que julgamos ser muito sobrenatural em nós, na verdade é ainda muito natural. Porque se não formos atacados no defeito dominante, a gente se encontra como que totalmente desarmados. Então nós começamos a progredir de fato nas virtudes quando esse defeito é atacado, e bem atacado, porque isso nos ajuda a então desenvolvermos bons hábitos sobrenaturais contra esse defeito que tem o poder de arregimentar em nós as nossas paixões. Então, esse é uma outra grande característica do defeito dominante. É um poder de arregimentar as nossas paixões. Ele tem uma função muitas vezes general em nossa alma. Como eu falei, tem um poder gravitacional. Então, em torno do defeito dominante estão muitos dos nossos pensamentos, muitos dos nossos sentimentos e das nossas ações. Então, ele tem um certo poder, como se fosse uma força gravitacional. Ele tem um poder de arregimentar as nossas paixões. Facilmente ele comanda as nossas paixões. Então, por isso que o padre Garrigou-Lagrange diz que, antes de vencermos o defeito dominante, nossas virtudes são antes boas inclinações naturais do que verdadeiras e sólidas virtudes enraizadas em nós. Então, desenvolver bem as virtudes depende de se combater aquele defeito que tem um poder de arregimentar nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossas ações. Antes de vencermos o defeito dominante, continua o padre Garrigou-Lagrange, a fonte das graças ainda não está aberta sobre nossa alma. Por quê? Pois ainda procuramos demais a nós mesmos e não vivemos o suficiente para Deus. Então, mesmo aquilo que nós julgamos uma vida de serviço a Deus, muitas vezes pode ter uma aparência de vida devota, virtuosa, mas é como se no fundo nós ainda nos procurássemos a nós mesmos. Então o defeito dominante tem o poder de manchar nossas boas ações. Poder de manchar nossas boas ações. Então ele não sendo vencido, o nosso fundo de orgulho ainda está lá. Isso nos impede de obter mais graças e de crescer na graça. Ainda nos procuramos a nós mesmos, como que secretamente ainda nos procuramos a nós mesmos. E não vivemos de todo o coração para Deus. Mesmo fazendo boas obras, esse defeito dominante, ele como que mancha, ele como que desvia as boas intenções das nossas boas ações. Ele como que corrompe mesmo nossas boas obras. Então, outra conclusão do padre Garrigou-Lagrange aqui, sem o combate ao defeito dominante, não há uma verdadeira, uma legítima vida interior, uma vida espiritual. Nós podemos facilmente confundir nossas qualidades naturais com virtudes sobrenaturais. Aquilo ainda não é muito sobrenatural, aquilo ali é apenas, ou, enfim,
substancialmente ainda é uma qualidade natural, que não foi plenamente sobrenaturalizada. É preciso, então, combater bem esse defeito dominante, para que a gente possa desenvolver a nossa vida interior e enraizar bem as virtudes. Ora, o defeito dominante, ele se contrapõe a uma boa inclinação da nossa natureza. Eu mencionei que cada um de nós, em razão do nosso temperamento, tem qualidades. Como mencionei aqui, o colérico é proativo, o fleumático tem uma inclinação a ser manso, a não criar conflitos. Então temos uma inclinação, uma boa inclinação, que deveria ser predominante em nós. Uma boa inclinação predominante. Uma primeira qualidade, uma qualidade predominante, em razão do temperamento de cada um de nós. E o defeito dominante, ele corrompe, ele desvia essa boa qualidade, essa primeira qualidade. Então essa qualidade que deveria ser bem cultivada pela graça, sobrenaturalizada pela graça, ela é como que desviada pelo defeito dominante. Então temos boas inclinações em razão do nosso temperamento. E, sobretudo, uma deve prevalecer sobre as demais. Mas o defeito dominante como que desvia essa boa inclinação. Então, por isso que o defeito dominante tem uma relação estreita com o nosso temperamento. Em geral, ele é um defeito que deriva do nosso temperamento. Então, como eu mencionei, o colérico que tem essa tendência a ser proativo, a ser chefe, a ordenar bem as coisas, de repente ele se percebe tirânico, exercendo ordens de maneira desordenada. Então ele está corrompendo essa boa qualidade nele. Ou então, como eu mencionei, o fleumático, que é manso, que é cordial, de repente ele se percebe covarde e omitindo obrigações de corrigir ou de combater o respeito humano. Porque ele quer manter a cordialidade com todo mundo a qualquer preço, então ele acaba pecando por uma certa covardia ou por respeito humano. Então é a corrupção de uma boa qualidade. Ora, o defeito dominante sendo o nosso ponto fraco, como já mencionei, essa fissura na nossa alma, que se a gente sofrer um abalo, uma perturbação nessa fissura, isso pode levar o edifício da nossa vida interior à ruína. Né? Então é claro que é por ali que o demônio procura atacar por primeiro. Então existe uma certa prudência do demônio, uma prudência diabólica, uma astúcia. Há uma certa astúcia do demônio em atacar por primeiro o defeito dominante, porque é um ponto fraco. É por ali que somos mais frágeis, é o que nós temos de mais vulnerável na nossa alma. E uma vez que o defeito dominante tem uma relação estreita com o nosso temperamento, ele costuma ser o desvio de uma boa qualidade do nosso temperamento, então ele não se identifica com os nossos pecados mais graves. Não quer dizer necessariamente que ele seja um pecado muito grave que eu cometo. Não quer dizer isso. É melhor que eu pense nos defeitos relacionados com o meu temperamento. Porque justamente pode ser que desse defeito dominante
se produzam outros tantos pecados e esses mais graves. Então, o defeito dominante, ele é como que o modo próprio que cada um exerce a sua concupiscência a partir das tendências do temperamento. Então, um critério muito importante é sempre pensar no temperamento, os defeitos do temperamento. É por ali que nós conhecemos com mais acerto o nosso defeito dominante. Então, em resumo, aquilo que diz Dom Fulton Sheen, o defeito dominante é o que há de pior em nós. É um defeito maior com relação a outros defeitos, com relação a outros vícios. Bem, Santo Afonso, ele diz que nós devemos examinar qual é a nossa paixão dominante. E estamos aqui elencando alguns critérios para isso. Porque, como ele ensina, quem vence essa paixão dominante, esse defeito dominante, vence tudo. E quem se deixa vencer por ela está perdido. Continua Santo Afonso. Alguns se abstêm de certos defeitos menores e se deixam vencer pela paixão dominante. No entanto, se não a sacrificarem completamente, nunca alcançarão o porto da salvação. Então não adianta nada eu mortificar ou eu combater defeitos secundários ou menores. Toda a vitória depende do ataque inteligente, ordenado, constante ao defeito dominante. Santo Afonso, inclusive, tira uma conclusão bem mais severa quando ele diz que o defeito dominante, a paixão dominante, torna a salvação moralmente impossível, cega a sua vítima e a precipita em todos os excessos. Se não matarmos a paixão dominante, é impossível sermos salvos. Quando a paixão domina o homem, começa por cegá-lo para que ele não possa mais ver o precipício. Então, claro, não quer dizer que uma pessoa que não combateu o seu defeito dominante não se salve. Mas ela vai criando obstáculos para a sua salvação. Seja pela multiplicação dos pecados, seja por uma certa cegueira para a graça. Então ela vai aumentando os obstáculos e a salvação vai se tornando mais improvável. Multiplicação de pecados e, ao mesmo tempo, desperdício, negligência da graça. Isso vai tornando a salvação mais arriscada. Bem, até aqui vimos algumas características, algumas qualidades, por assim dizer, características do defeito dominante. Aquilo que há de pior em nós, ele é o defeito sobre o qual o demônio ataca com mais frequência, ataca por primeiro, ele está atrelado ao nosso temperamento e assim por diante. Agora, como eu faço para conhecer o meu defeito dominante? Porque eu sei que na minha alma há muitos defeitos. Então, qual deles seria o dominante? Além disso, tem aquela outra dificuldade. Nem sempre ele é um pecado grave, mortal. Então, como que eu faço para identificar esse defeito dominante? Antes de tudo, não nos esqueçamos de pedir a graça de conhecê-lo. Porque, em razão do pecado, a nossa alma está como que opaca. Nós nem sempre vemos com clareza o que se passa em nosso interior. Porque, em razão do pecado, em razão do nosso fundo de orgulho, em razão da ferida do pecado original,
nós temos uma tendência a nos justificarmos. Nós temos um juízo muito agudo com relação aos defeitos do outro. A gente vê com muita clareza os defeitos do próximo. O defeito do cônjuge, o defeito dos filhos, dos colegas de trabalho, dos pais, e assim por diante. Com relação aos outros, nós temos um olhar, um juízo muito agudo. Agora, com relação a nós mesmos, nós costumamos justificar nossas atitudes. Nós somos muito benevolentes para conosco. Então essa dificuldade que ninguém é bom juiz em causa própria. Em causa própria a gente costuma se justificar. Então é preciso pedir a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos dê a luz da sua graça, para que a gente reconheça. Então é nosso Senhor que vai iluminar a nossa alma e nos dar a graça de reconhecer: esse sou eu, esse é o meu defeito. Não é próprio do nosso orgulho não reconhecer. Ou seja, não, eu não tenho esse defeito. Ou pelo menos não é tão grave assim. Então, uma tendência do orgulho de procurar se esconder para resistir à graça. O orgulho resiste à graça. Então, é preciso insistir na oração, pedindo a Deus a graça de conhecer isso com clareza. Agora, é claro que o objetivo não é apenas conhecer, mas é conhecer para combater. E Deus vê na nossa alma qual é o nosso nível, qual é o nosso grau de interesse no combate ao nosso defeito dominante. Então devemos pedir também a Deus que nos dê essa firmeza no combate. Eu não só quero conhecer, eu quero conhecer e combater. Deus ilumina o caminho de quem quer caminhar rumo à perfeição. Se eu peço de maneira muito indecisa, é claro que eu não vou receber uma grande graça de iluminação. Então não rezar apenas com os lábios, mas com uma intenção sincera. Desagrada a Deus a alma que quer conhecer, quase como que por curiosidade, e não quer combater. Em seguida, uma coisa muito importante é ter a coragem de dar nome aos bois, como diz o ditado, dar nome aos bois, chamar as coisas pelo seu nome, sem medo, sem falsa vergonha, sem justificativas. Assumir aquele defeito, chamá-lo pelo nome. Como que eu posso pedir a Deus a graça da minha conversão, sendo que eu não tenho coragem de assumir que eu tenho aquele defeito? Quer dizer, conversão do quê? Sendo que eu não assumo. Pelo contrário, eu crio justificativas, ou pior, eu me revolto. Bom, dito isso, vamos agora a alguns meios para conhecer o defeito dominante. Alguns meios práticos para conhecer o defeito dominante. Primeiro, qual defeito nos irrita mais quando somos acusados dele? Qual defeito nos irrita mais quando somos acusados dele? Quando alguém me diz, preguiçoso, impaciente, iracundo, vaidoso, e assim por diante. Outro critério, a falta que nós acusamos com mais veemência ou com mais frequência no nosso próximo, porque muitas vezes nós somos afetados dessa mesma falta. Então é claro que uma alma vaidosa, para citar o exemplo, ela entra numa lógica muitas vezes de
rivalidade, de disputa contra as pessoas. E, portanto, ela facilmente identifica a vaidade nos outros, mas não vê a sua própria vaidade. Então, muitas vezes, eu acuso no próximo aquilo que é o meu defeito. Outro critério, a maneira pela qual os outros agem conosco. Então, por exemplo, uma pessoa muito iracunda, muito nervosa, e todo mundo trata essa pessoa com muito cuidado, porque é como se fosse um campo minado, né? O medo que a pessoa, de repente, tenha de novo ali uma crise e brigue com todo mundo. Então, eu observo que as pessoas falam comigo quase que com medo, né? Quase como que temendo uma reação abrupta. O que será que eu faço para as pessoas para elas me tratarem assim? Ou então, vou à casa das pessoas, elas começam a guardar tudo na geladeira. Será que eu não sou guloso? É um problema sério. Outro critério, o objeto frequente de nossas preocupações ou de nossos pensamentos e desejos, a causa de nossas tristezas e alegrias. Então é algo que eu mencionei no princípio. O defeito dominante tem uma certa força gravitacional, porque ele é o centro desordenado da nossa alma, por assim dizer. Ele é o nosso fundo mal. Então, muitas vezes é o objeto do nosso pensamento, sentimentos, ações, tristezas e alegrias. Se isso não me afetasse tanto, eu não teria tanta alegria em possuir ou tanta tristeza em não possuir. Outro critério, o objeto mais frequente das nossas tentações, porque, como eu já disse, o demônio nos ataca primeiramente no nosso ponto mais fraco, que é o defeito dominante, essa fissura que há no edifício espiritual da nossa alma, é o nosso edifício espiritual. Então, costuma ser um, um ponto frequente do ataque do demônio. E por fim, em momentos de maior fervor, de maior devoção, por exemplo, num retiro, em que matérias o Espírito Santo nos pede sacrifícios mais generosos? Então, quando eu estou rezando bem, quais são as boas inclinações, boas sugestões que o Espírito Santo sopra na minha alma? É para eu mortificar o quê? É para eu renunciar o quê? Então, costuma ser algo relacionado ao defeito dominante. Bem, vamos tratar agora do modo de combater o defeito dominante. Não basta conhecer o defeito dominante, não é o conhecimento que vai nos curar, mas é o combate espiritual, é o combate das virtudes. E esse é um combate para a vida toda. É um combate para a vida toda. Basta observarmos esses grandes santos que combateram o seu defeito dominante a vida toda. São Francisco de Sales, a sua inclinação para a ira, ele procurou combater a vida toda a ira, exercendo ali uma mansidão heróica. Então é um combate para a vida toda. O cerne desse combate consiste na fidelidade ao exame particular que nós vimos na semana passada. Então,
o exame particular de consciência é um dos meios mais eficazes para alguém vencer o seu defeito dominante. Enfim, para alguém amortecer bem esse defeito. Que é como uma erva daninha. Pode arrancá-la, de repente ela retorna. Então, para amortecer bem esse defeito, um dos meios mais eficazes é o exame particular de consciência. Fidelidade a esse exame. Todos os dias, vigiar-me num ponto. E é claro, como o defeito dominante ele tem uma certa centralidade na nossa alma, nós cometemos inúmeros pecados em razão do defeito dominante. Então, no exame particular de consciência, a cada vez eu vou examinar um ponto. Então, eu examino um certo pecado durante um certo tempo. Quando eu vejo que eu já adquiri uma vitória substancial contra esse pecado, eu passo a examinar outro pecado, passo a atacar outro pecado, e assim eu vou amortecendo pouco a pouco o defeito dominante, que é a origem de muitos pecados que eu cometo. É muito difícil a gente avançar na vida interior se as quedas permanecem impunes, ou seja, se eu não tenho uma estratégia justamente para evitar as quedas, e isso se faz pelo exame particular de consciência. Então, se eu tenho um propósito genérico, eu me proponho não mais cair nesses pecados ou nesse defeito, né? Essas resoluções genéricas muitas vezes são ineficazes diante de uma tentação concreta que me parece mais apetecível. Então é preciso tornar o nosso combate mais específico, concentrando energia num ponto, tomando resoluções concretas em um ponto específico, concentrando energia num ponto. Então, para isso, o exame particular de consciência. Dom Fulton Sheen, esse famoso arcebispo americano, ele disse que o defeito dominante deve se tornar uma ocasião de crescimento na virtude, porque um defeito vencido pode se tornar na maior força que a pessoa possui. Uma vez que eu combato um certo defeito, eu dou liberdade para a graça trabalhar em mim aquela qualidade que eu tenho por temperamento. Então, o defeito dominante, ele corrompe, ele desvia essa qualidade natural que eu tenho por temperamento. E o combate ao defeito dominante me permite desenvolver essa qualidade natural. E isso se torna a maior força que o indivíduo possui, né? Então a gente sabe que Santo Inácio, como era colérico, muito inclinado a procurar coisas grandiosas, gloriosas, ao perceber esse defeito de vaidade, de vanglória na sua alma, ele concentrou toda a sua energia para dar toda a glória a Deus. E por isso que o lema dos jesuítas é ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus. Então não para a minha glória, para a glória de Deus. Então ele concentrou nisso toda a energia, todo o trabalho da vida interior dele. Ele realmente retificou as inclinações da sua alma para concentrar toda a sua energia num ponto, a glória de Deus, não a minha glória. Assim também, São Francisco de Sales, como eu já mencionei, concentrando toda a sua energia para trabalhar a mansidão na sua alma. Então essa virtude, ela como que é a virtude que mais reluz na alma desse santo. Porque foi a virtude que ele mais trabalhou. Agora o último ponto, a relação entre o defeito dominante e os pecados capitais. Bem, há uma relação maior do defeito dominante com o temperamento do que com os pecados capitais, a meu ver. Agora, o que são esses pecados capitais? Caput, em latim, quer dizer cabeça.
Então, o pecado capital, ele é um pecado diretivo, ou seja, ele se torna a direção de outros pecados. Ele direciona outros pecados para o seu próprio interesse. Esses outros pecados ajudam a alma a chegar àquele pecado final, que é o pecado capital. Então, por exemplo, no pecado de gula, alguém pode furtar para comer algo. E nesse caso, o furto foi ocasionado em razão da gula. Então, a gula tem uma razão principal. A pessoa ela só cometeu esse furto, ela só cometeu essa injustiça por causa da gula. Uma outra pessoa cometeu um assassinato para poder se casar com uma certa mulher. Então matou o marido dela, cometeu o assassinato do marido dela. Por quê? Porque queria se casar com aquela mulher. Ter aquela mulher só para ele. Então ele foi assassino porque ele foi luxurioso. Então, a luxúria foi a razão última, o objetivo daquele assassinato. Então assim são os pecados capitais. Eles são como que o fim de uma série de pecados. Eles dirigem uma série de pecados. Eles são a cabeça de uma série de pecados, por isso são capitais. Há uma série de pecados que servem aos interesses de um pecado que é principal, que é capital. Então alguém que comete um furto por gula, ele é mais guloso do que ladrão. Porque o pecado capital, nesse caso, é a gula. Alguém que mata para ficar com a mulher do próximo, ele é mais luxurioso do que assassino. Então esses pecados que foram engendrados, causados pelo pecado capital, eles recebem a marca do pecado capital. É por gula que ele rouba, é por luxúria que ele mata. Então, é por isso que a gente costuma dizer na teologia que os pecados, todos os pecados eles podem ser reconduzidos a um pecado capital. Apesar de São Tomás dizer que, bom, é possível que algum pecado tenha sido cometido não por causa de outro pecado que seria esse capital. Mas mesmo nisso ele é um pouco impreciso, porque ele diz que é possível, mas não desenvolve muito. Então, via de regra, nós podemos, na maioria absoluta dos casos, reconduzir sempre um pecado a outro que é capital. Então, o defeito dominante ele está mais relacionado com o nosso temperamento do que com os pecados capitais. E por isso, é mais exato dizer que ele pode ser reconduzido a um pecado capital. Não que ele coincida necessariamente com o pecado capital, mas ele pode ser reconduzido a um pecado capital, como a sua raiz mais profunda. Como a sua raiz mais profunda. Então, por isso é interessante conhecer um pouco sobre os vícios capitais. Quem sistematizou os pecados capitais foi São Gregório Magno. A gente sabe pela Sagrada Escritura, está escrito em Eclesiástico, capítulo 10, versículo 15, que a soberba é o princípio de todo pecado. Esse amor desordenado da própria excelência. Ela é
A soberba, a rainha, a mãe, o princípio de todos os pecados, especialmente dos pecados capitais. Esse amor, essa sede desordenada da própria excelência, esse desejo de atingir perfeição sem Deus, de atingir a própria excelência sem Deus. É um desejo desordenado, uma sede desordenada da própria excelência. E é em razão disso que então nós nos aproximamos das criaturas para possuí-las à nossa maneira. Não para reconduzir aquela criatura ao amor de Deus, mas para reconduzir aquela criatura ao amor próprio. Então a gente se serve das criaturas de modo desordenado, nos pecados capitais e graves, por soberba, por amor próprio desordenado. Então, se a soberba, esse desejo desordenado de excelência, de perfeição, ela é a rainha e a mãe de todos os pecados, quais são então as suas 7 principais filhas da soberba? Os 7 pecados capitais. O primeiro pecado capital é a vanglória. A vanglória consiste no desejo de manifestar aos outros a minha excelência. Então, uma coisa é a soberba, é um desejo desordenado de excelência. Outra coisa é a vanglória, é um desejo de manifestar a minha excelência ao próximo. A vanglória. Mas, depois que alguém cai na vanglória, ela logo se dá conta, ela logo percebe que há outras pessoas que são melhores naquela matéria do que ela. E assim ela cai no segundo pecado capital, que é a inveja. A inveja consiste na tristeza pelo bem do próximo. A inveja é uma tristeza. A tristeza de saber que o outro tem e eu não queria que ele tivesse. Eu queria que apenas eu tivesse aquela qualidade, natural ou sobrenatural. Então não é o desejo de querer imitar uma virtude do próximo, não. É um desejo que o próximo não tenha aquela qualidade ou virtude, porque eu quero tê-la sozinho. Então a inveja é uma tristeza. E a inveja do bem sobrenatural do próximo é um pecado contra o Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que deu aquela qualidade para a pessoa. Que deu aquela virtude, né? Que produziu aquela graça naquela alma. Então quem sou eu para me entristecer com um bem sobrenatural, uma graça que o Espírito Santo deu para aquela pessoa? Quem sou eu para me entristecer com os dons de Deus? Então, vanglória, inveja. E a partir da inveja, surge um outro pecado capital, a ira. Porque o invejoso costuma cair na ira do próximo. A raiva de saber que aquela pessoa tem algo que eu não tenho e eu não queria que ela tivesse. Então, a ira. Muitas vezes o planejamento de uma vingança. Não necessariamente em atos, mas em palavras. Muitas vezes. Tentando diminuir a boa fama do próximo por inveja. E é claro, todo esse movimento contra o próximo, e o fundo de tudo isso, é claro, é a soberba de alguém. Todo esse movimento contra o próximo, por algo que eu não tenho, vai levar cedo ou tarde à assídia, à tristeza espiritual. É uma desistência de procurar o progresso espiritual.
Porque, em última instância, eu não estou feliz com a minha vida. Eu achava que eu era o melhor e eu não sou. Eu achava que eu era bom e eu não sou tão bom assim. Então, a alma cai numa certa desistência da vida interior, ou pelo menos do progresso da vida interior. E começa a compensar com criaturas. E a primeira delas é a avareza. Então, um desejo desordenado dos bens desse mundo. Depois a gula e, por fim, a luxúria. Então, essa é a escada pela qual nós descemos nos pecados capitais. Vanglória, inveja, ira, tristeza, assídia, são sinônimos. Avareza, gula, luxúria. Então, os pecados capitais não são... Enfim, nosso defeito dominante não é necessariamente um pecado capital. Mas o pecado capital ele é mais como que a raiz mais profunda de um defeito dominante. Então, o melhor meio para conhecer nosso defeito dominante é tentar conhecer qual seria o defeito mais relacionado com o nosso temperamento. Porque no combate a esse defeito dominante que nós vamos desenvolver as qualidades do nosso temperamento, sobretudo a qualidade maior do nosso temperamento. Então, por isso que o padre Garrigou-Lagrange ele é bastante severo nesse ponto, quando ele diz que sem o combate ao defeito dominante, aquilo que a gente chama de virtude, muitas vezes não passa de qualidades naturais pouco santificadas. Mas é quando combatemos o defeito dominante, é então que uma alma começa de fato a santificar as suas qualidades naturais e desenvolver as virtudes. E ele conclui: sem essa luta, não se tem a alegria interior, nem a paz, pois a tranquilidade da ordem, ou da paz, provém do espírito de sacrifício. Somente ele, o espírito de sacrifício, nos estabelece interiormente na ordem, fazendo morrer tudo o que há de desregrado em nós. Então posso rezar muito, posso frequentar a missa, posso comungar. Sem esse combate ao defeito dominante, não há uma verdadeira alegria espiritual, não há uma verdadeira paz interior. Pois essa tranquilidade, essa paz, ela vem do combate ao defeito dominante. Ela vem do espírito de sacrifício. Então, à medida que ele vai aumentando o combate ao defeito dominante, mortificando, né, naquela matéria, combatendo naquela matéria, diminui essa inclinação para o pecado em nós e aumenta em nós a atração pela graça, a atração pelos bens sobrenaturais. Então, por que é que eu não me sinto tão atraído a rezar? Por que é que eu não me sinto tão atraído a me confessar ou a comungar? Porque eu tenho um defeito que eu não combato e ele arregimenta as minhas paixões e ele como que me domina interiormente, ele me escraviza. Ele é essa fissura que toda vez que eu tento me estabilizar na graça, basta que eu sofra qualquer abalo nessa matéria, que essa fissura se desenvolve numa verdadeira ruína do edifício da minha vida espiritual. Eu estava bem, estava rezando, estava comungando. De repente, alguém feriu ali a minha vaidade e pronto. Eu já entrei em crise. Então veja, é uma fissura, o demônio atacou por ali, e a partir disso eu perdi dias de combate espiritual, de oração, de comunhão e assim por diante. Então, combatendo o defeito dominante, aumenta em nós a atração pela graça. Porque é em razão desse defeito dominante que a gente não consegue muitas vezes sentir essa maior
atração pela graça e pelos bens sobrenaturais como um todo. E não conseguimos tirar proveito da própria comunhão ou da própria confissão, porque esse fundo mal em nós, esse fundo de orgulho em nós, está ali ainda. Nós deixamos esse monstro adormecido, não tocamos nele. Tocamos em coisas muitas vezes secundárias, nosso combate espiritual. Estou eu lá na quaresma ou no advento, sei lá, combatendo coisas muito secundárias, não que não mereçam alguma atenção, merece. Mas às vezes eu acho que toda quaresma, todo advento é só uma questão de não comer doce, mas enquanto isso, nenhuma mortificação nas palavras, ou nos pensamentos, ou em coisas mais sérias, enfim, não sei. E eu acho que eu estou fazendo uma quaresma muito, muito séria, porque estou há 40 dias sem comer doce, 40 dias sem comer alguma outra coisa que eu gosto, mas em compensação, a língua está solta, palavras muito venenosas, pensamentos que eu não combato, estão lá dominando o meu interior. Então, é preciso que a gente saiba combater aquilo que há de principal em nós, para a gente não ficar anos e anos e anos patinando na vida interior. Quid